Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só este versículo. Eu quero trazer o tema hoje à noite de quem o homem é filho por natureza. Veja como estou intensificando o tema, por natureza. Bom, vamos orar. Meu Senhor, com imbuído dessa responsabilidade que cai sobre mim na pregação aqui, dá-me graça de ser forte, pregar com poder aquilo que a igreja precisa saber, e o Brasil inteiro, inclusive o mundo inteiro, precisa saber desses fatos que Satanás quer tirar da mente do povo. Então eu quero pedir tuas misericórdias agora, durante esse período em que a mensagem será entregue. Como orou a irmã por mim, que o Senhor me dê graça e poder para pregar como deve pregar. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Boa noite. É importante sabermos que o frio foi intenso essa semana, né? E assim a gente encolhe todo. Mas hoje eu já estou sem precisar nem usar blusa de frio. Tá muito bom. Eu gostaria que o clima em Ribeirão Preto fosse sempre assim. Mas vai chegar o calor. E o calor aqui é realmente intenso. Muito bem. Mas eu quero tratar hoje à noite sobre esse texto aqui. E eu acho que é um tema que muitos pregadores se encolhem para não pregar. Por quê? A razão é esta. O povo não gosta de ouvir temas como este. Aliás, o povo não gosta de ouvir a Bíblia, né? Então nós não queremos falar disto. Nós não queremos, vamos dizer assim, deixar as pessoas inquietas no culto, insatisfeitas. Mas, irmão, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o que a Bíblia manda pregar, não o que o povo gosta de ouvir. Como Paulo fala ali, pregue a palavra, ele falou para Timóteo, exorta. A pregação é para isso, é para trazer do céu a mensagem do rei, tá? Então, quando o nosso Senhor falou, ele não ficou ali escolhendo uma palavrinha bonitinha para falar. Não. Diante da situação, ele falou o que deveria falar. Tá? Ele abriu a boca na hora certa. Eu creio que ao pregar um tema como este, eu estou pregando na hora correta. Eu vou mostrar por quê. Nós estamos, irmãos, incrivelmente, é resultado de anos de um movimento contra a Bíblia. E nós estamos colhendo os resultados agora. Eu tenho acompanhado durante esses anos de ministério, né? Eu tenho acompanhado o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Há uma força do diabo para implantar na mente de todos que todo mundo é filho de Deus. E essa mentalidade, ela bem trabalhada, ela conquistou o que nós temos hoje. Nós estamos vivendo sob uma casa ecumênica em nossos dias. Todo mundo hoje, Satanás conseguiu fazer com que todos se abrigassem numa mesma casa. Tá? E todo mundo hoje considera filho de Deus, considera que vai para o céu. Todo mundo está orando ao mesmo, segundo eles, supostamente ao mesmo Deus. Né?
Então, isso tudo, irmãos, dificulta para o acesso do Evangelho. Porque o Evangelho vem com luz brilhante. Então o povo se esconde, eles não querem ouvir isso. Mas a Bíblia está aqui claramente mostrando um texto, só aqui, eu nem vou passar para outros lugares. Tá? Eu vou mostrar aqui nesse texto de quem o homem é por natureza filho. Filho de Deus ou filho do diabo? Tá? E só a palavra diabo já assusta, né? Estou falando, irmãos, aqui desse anjo que caiu, Lúcifer. Tá? Não estou falando daquilo que o mundo pinta, né? Aquele ser terrível, feio, com chifre, com rabo, né? Não, com tridente na mão para matar. Não, eu estou falando de um anjo belo, sábio, tá? Que caiu no céu, né? Que caiu naquela queda lá do céu e trouxe consigo milhares de anjos, tá? Formando as hostes diabólicas. Tá? Então vamos aqui, irmãos. É preciso falar sobre isso? Claro! A Bíblia manda pregar todo o conselho de Deus. Então o homem precisa saber. Tá? Um outro detalhe que eu considero aqui deveras importante é que a Bíblia é o seguinte, ela diz sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Não tem meio termo. Tá? Então, até aqui na terra, né? Um filho meu é filho meu. O outro que não é, não é. Pronto. Está bem definidas as coisas. Né? Então, vamos lá. Um outro detalhe importante, irmãos, é que com essa definição, os homens e mulheres sabem a posição deles. Eles vão calar diante da verdade. É necessário que diante de um fato desse aqui, todos se curvem perante um Deus que não pode mentir. Não pode. É muito mais fácil para mim pregar outra coisa. Mensagem que agrada a você. Mensagem de autoajuda. Eu não tenho isso. Tá? Então eu não vou pregar pela internet falando alguma coisa que vai agradar todo mundo e todo mundo sentir bem que está tudo bem com Deus, quando não está. Se o pecador não foi salvo, se ele não está agarrado à cruz de Cristo, ele está perdido. Tá? Então nós queremos trazer isso aqui, eu quero trazer esta mensagem hoje à noite e provavelmente trarei também para o próximo domingo, continuando a tratar deste mesmo assunto. Tá? Muito bem, vamos então ao contexto. E é importante, irmãos, por quê? Porque se eu pegar um texto aqui, eu vou ser acusado de que eu estou usando texto sem contexto. Isso é perigoso. Mas não é tanto isso. É porque, irmãos, o contexto nos fornece exatamente o que precisamos aprender. Nós temos que ter um fundamento para edificar a igreja. Tá? E calar o diabo. Calar o mundo. Não é verdade? Porque quando você fala com o fundamento correto, não tem problema. Todo mundo ficará sabendo que é Deus que está falando através da boca do mensageiro. Tá? Outro detalhe que eu considero importante, irmãos, é que isso é doutrina. O homem é filho de Deus, se nasceu de novo, é uma doutrina incrivelmente bíblica, especialmente no livro de João. O homem é filho do diabo, é doutrina isto. Tem um caráter de um fundamento fortíssimo isto, queridos irmãos. Então nós estamos precisando divisar isto, colocar luz para brilhar, chegar à mente do povo, quer eles queiram ouvir ou não ouvir, eles precisam saber desses detalhes. Tá? O que ocorreu aqui no capítulo 8? Vamos lá. Nesse capítulo aí, é um capítulo importantíssimo, profundo esse capítulo, onde Jesus trata de várias coisas a respeito do homem no pecado. Ele está conversando com quem aqui? O capítulo 8, irmãos, é conhecido porque Jesus está falando com um grupo de judeus. Tá?
Ele encarou multidão de homens. E aqueles judeus não eram, biblicamente, não eram bobos, não. Tá? Eles eram ignorantes espiritualmente. Mas em termos de conhecimento do Velho Testamento, os judeus eram doutores nisso. Eles ensinavam os filhos desde pequeno sobre a lei de Moisés, doutrinavam-os, levavam-os continuamente às sinagogas. Todo sábado era rigoroso isto. Todos os judeus iam com seus filhos, sua família. Era a liderança do homem na casa. Ele levava para a sinagoga. Tá? E ali tinha o quê? O que temos hoje no domingo de manhã. Escola Bíblica Dominical. Lá tinha o culto, o culto do sábado, nas sinagogas. E era assim. Então, quando Jesus confrontou com esses judeus, não foi a primeira vez aqui. Os outros capítulos tratam da mesma coisa, só que falando de outro assunto, tá? Jesus confrontou os judeus orgulhosos. Eram homens que odiavam a mensagem de Cristo. Por quê? Em João, ele trata sempre do fato de que ele é Deus. Ele encarou os judeus dizendo: eu vim do céu, eu sou filho de Deus. Ele dizia sempre: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E os judeus não engoliam aquilo. Eles diziam: olha, esse homem é um blasfemo. Olha ele é um pobre nazareno, filho de família pobre. Olha a feição dele, não é bonito assim. E está dizendo que é filho de Deus. Então Jesus encarou os judeus, falou com eles. E nesse capítulo, o confronto chegou a que ponto? Não era uma voz odiosa de Cristo. O Senhor era manso e suave, mas ele falava a verdade. Mas o que aconteceu aqui? Chegou aquele ponto que os judeus falaram: nós somos filhos de Abraão. Jesus não contestou isso por, vamos dizer, nascimento natural. Eles eram descendentes de Abraão, eram judeus. Mas Jesus não estava assim fazendo exame de sangue neles, não. Não. Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão. Vocês não vão para o lugar onde Abraão está. Abraão está no céu, lá no paraíso do Pai. E vocês não vão para lá. Por quê? Vocês são descendentes físicos de Abraão, mas não espirituais. E a Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Sobre descendência, os descendentes na fé. Deus não conta descendentes físicos. Ele conta descendência espiritual. Não é o sangue, é a fé. Se você tem a mesma fé de Abraão, a mesma, então você é filho de Abraão. Isso é passado para os judeus e para os gentios. Então a Bíblia conta assim, os descendentes de Abraão, descendentes da promessa e não do sangue, não descendência física. Foi isso que o Senhor falou com eles. E então, eles ficaram com raiva, obviamente. Não, nós somos descendentes de Abraão. Aí foi que o Senhor falou: a vocês, Abraão me conhecia, vocês não me conhecem. Vocês querem me matar. Então vocês não são descendentes de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Olha onde chegou, irmãos. O ápice, onde chegou. O top do assunto. Vocês não são filhos de Deus. Vocês não estão caminhando para o céu. Vocês são filhos do diabo, conforme o versículo 44. Olha, queridos irmãos, a gente assusta, né? Jesus não está falando com os bárbaros, não estava falando com pessoas de outra nação ali perto, com os romanos. Ele não estava encarando um Herodes aqui, ele não estava encarando um Pilatos, ele estava encarando judeus, pessoas com princípios religiosos, pessoas que orientavam seus filhos na lei de Moisés. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, e ele é vosso pai.
Já imaginou? Quem quer ouvir isso? Então, irmãos, com esta narrativa do Senhor aqui, eu espero que eu tenha sido bem feliz em expor um pouquinho só no contexto. O Senhor lança fora toda arrogância religiosa. É o que estou tentando fazer com a pregação. Hoje nós temos uma religião arrogante. Tá? E toda expectativa que os judeus tinham que após a morte, eles veriam Abraão na Nova Jerusalém. Cristo cortou completamente. Inclusive em Lucas, acho que o capítulo 14 ou 16, o nosso Senhor fala daquele judeu rico que morreu e acordou no inferno. Tá? E olhou, viu Abraão de longe no céu. Tá? Olha que coisa, irmãos. Acordar no inferno. Um judeu. Então, queridos irmãos, eles não pertenciam ao Senhor, não pertenciam a Deus. Eles eram filhos, sim, do diabo, não de Deus. Não fiquem aterrorizados com isso. O maior terror é o terror de Deus. Então veremos assim e explicaremos o que o nosso Senhor realmente quis dizer. Agora, eu chamo a atenção de todos para o texto. Então vocês vão examinar comigo o texto. Então, basicamente, tem 4 assuntos aqui nesse texto. Primeiro, nós vamos mostrar a origem do homem como filho do diabo pelos seus atos. Tá? Que não adianta você dizer, eu sou filho de Deus, se os atos provam que é filho do diabo. Tá? Então o que eu falo, eu sou crente, eu vou para o céu, mas meus atos é que importam. Jesus sempre falou, lembra que ele falou para as igrejas, conheça as suas obras. Na Bíblia o que vale é o que você é pelos seus atos, que fala, onde anda, como vive, é isso que importa. Sua fé é provada sim, não por uma declaração qualquer, tá? Vamos lá. Vós sois, olha o texto, do diabo. Agora, veja a palavra do diabo aí. Está vendo? Está escondida aqui uma preposição que eu considero importante no grego, na língua original. É a preposição ek. Ela é muito conhecida, irmãos, até porque ela foi transportada para outros idiomas, né? Êxodo, saída, por exemplo. Tem ali a palavra ek, a preposição. Mas ela indica origem. De onde eu vim? Eu sou proveniente de quem? Por exemplo, eu falo aqui, eu sou da Bahia. Eu estou dizendo, eu vim, da Bahia. Está vendo? Veja, a preposição aqui indica essa procedência. Vós sois do diabo. Está vendo aqui? Procedendo do diabo. Então, como nós podemos saber disso? O Senhor falou para eles. Seus atos provam que vocês pertencem ao diabo. Vamos transportar isso para o homem? O homem, por natureza, eu nem vou olhar os atos dele agora. Vamos examinar o coração. O que é o coração do homem? É exatamente o lugar onde Satanás está assentado. Onde está o pecado? Está o diabo. Então, o pecado não pode ter um nome de pai. O pecado sempre utiliza um elemento para usar com o nome de pai. E no caso aqui, é o diabo. O pecado não age sem usar alguém. Ou o homem ou um anjo. Tá vendo aqui, irmãos? Então o pecado não tem ação própria se não tiver um elemento, uma personalidade. Você vê, o pecado não tomou os animais. Você não pode dizer um leão é um pecador. Não.
Porque não é uma personalidade. Anjos e homens, sim. Então o pecado tomou o diabo como o principal, a figura principal, como se fosse uma divindade, né? Para tomar como pai. E de fato fez isso. Porque o pecado acionou o diabo na vida dos homens. Como foi que ele entrou no Éden? Como foi que ele tomou ali a mulher, falou com ela, levou a queda com o homem? Então, o pecado acionou como se fosse um gerador de filhos. Tá? Então, queridos irmãos, notem, nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo da palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra, tá vendo? O homem se tornou do diabo pelo processo da palavra. Eles ouviram a voz do diabo. Tá? Então, espero que não tenha caído. Tá, tudo bem. Ok, queridos irmãos, veja bem, o que aconteceu é que Satanás falou: vós sois filhos daqueles a quem vocês obedecem. Vós sois servos. Vocês obedeceram ao pecado e obedeceram ao diabo, o comandante do pecado, por assim dizer. Então, queridos irmãos, nós temos aqui então o anjo como pai e Deus como pai, de quem eu sou filho. Se eu ouvi a voz de Deus pela palavra, pela fé, e obedeci, sou filho de Deus. Se eu ouvi a voz do diabo, a voz dele, a voz da serpente, eu sou filho dele. Isso é mostrado no coração. O que é que tem no coração do homem? Tem bondade ali? Não. Tem alguma coisa que agrada a Deus? Não. Sai alguma coisa boa do coração do homem? Não. Jesus fala isso em Mateus, em Marcos e em Lucas. Do coração procedem maus desígnios. Não tem nada de bom. É um poço de perdição, de maldade. Olha o coração do diabo, é igual ou não é? É. Dá uma olhada no príncipe das trevas, no pai da mentira. Olha o homem então, o que ele é? Ele não é desejoso pela mentira? Ele não gosta da mentira? Gosta. Então, queridos irmãos, não veio de Deus. Se você falar, ou se o homem falar, eu sou filho de Deus, e viver no pecado, ele está dizendo que Deus, ou está profanando o nome de Deus, dizendo que Deus é o autor do pecado. Quando Cristo veio, ele veio para quê? Para destruir o poder do pecado e o poder do diabo. Então alguém acorrentado pelo pecado, escravizado ao pecado, escravizado aos vícios, escravizado às paixões do mundo, é filho de Deus? Não, é do diabo. O habitat dele é onde ele gosta. Então, queridos irmãos, qualquer pensamento ao contrário, eu digo e afirmo, é ofensa contra Deus. Por estar acusando Deus de criar pecadores. Deus não criou pecador. Ele criou homem completo, perfeito. Da voz dos lábios de Deus não procede nada, nem sequer uma vírgula, uma manchinha de erro. Porque aí ele deixa de ser Deus. Ele é Deus, santo, puro, reto. Então o que procede dele é perfeito. O que procedeu do diabo, pelo poder do pecado. Então, aí sim, aí vocês sabem o que vem do diabo. Tá? Segundo lugar aqui, queridos irmãos, é provado também pela natureza. Como assim? Veja bem, eu mostrei no primeiro a procedência. Agora vamos ver a natureza. Onde está? Olha o versículo. E quereis satisfazer-lhe
o desejo. Onde está a natureza aqui? A palavra querer. Está vendo? Porque querer está mostrando o quê? Que eu tenho desejo, que eu tenho uma vontade, que eu tenho sentimentos, que eu tenho um pensamento próprio. Isso é próprio de quê? De personalidade, não é verdade? Ao querer alguma coisa, ao ter sentimentos, ao tomar uma decisão, indica de quem eu sou, não é verdade? Veja, quereis. Então Jesus, ele não dá o assunto assim superficialmente. Ele diz, vocês procedem de lá, do diabo. E agora eu vou mostrar para vocês que vocês gostam do diabo. Vocês têm prazer em ouvir a voz dele. Vocês querem ouvir. Olha aqueles judeus, irmãos. Quantas vezes o Senhor fez coisas maravilhosas para ele. Jesus só fez o bem para os judeus. Jesus saía curando. Jesus recuperava as vistas das pessoas. Jesus ressuscitava mortos. Jesus multiplicou pães. Jesus ia só fazendo bem por onde ele passava. Não tinha uma razão sequer, um pontinho sequer de razão deles quererem matar Jesus. Não tinha. Além disso, as palavras do Senhor eram palavras verdadeiras. Jesus não escondia a verdade. Jesus mostrava com poder. Não tinha medo deles, tinha amor e compaixão por eles. Em tudo, mas em tudo, queridos irmãos, desde o começo, desde que o Senhor nasceu e tinha a idade assim do meu netinho ali, ele foi perseguido, tá? Foi perseguido dentro da família dele. Jesus não tinha lugar de descanso, ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem lugar onde pôr a cabeça para descansar, tá? Estava ali quando ele entrou na sinagoga, queriam matá-lo, porque ele falou a verdade. Ele era um profeta, e vocês sabem que no Velho Testamento, os profetas eram perseguidos. E o Senhor, muito mais, 100%. Né? Quantas vezes quiseram baixar para pegar pedra, para matá-lo? Não era a hora dele ainda. Então, e queridos irmãos, aqueles homens e mulheres eram assassinos. E quem é assassino? O diabo. Quem é homicida? O diabo. Então Jesus não está falando por falar. Vocês queriam me matar. E, em outras palavras, está dizendo, vocês vão me levar à cruz. Vocês vão se reunir em torno da cruz. Vão reunir a multidão em torno da cruz. E vão gritar para me crucificar. Se Pilatos saísse, se Herodes saísse de cena, eles entrariam como fúria para matá-lo. Está vendo? Então, se os irmãos olharem o que é o ser humano, dê uma olhada no Salmo 22. Quando Jesus está narrando, ele mesmo, é como se ele estivesse pegando a câmera assim, de um repórter, me dá aqui, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo ao meu derredor. Olha como eles vêm como touros, como leões famintos contra mim. Então, queridos irmãos, veja bem, eles eram então, pelos seus atos, pela sua natureza, filhos do diabo. E aqui, vamos passar a explicar melhor. Primeiro, nós recebemos a natureza de nossos pais. Mas volte ao passado e verá de onde viemos. Eu recebi a natureza de meus pais. Eu sou da família Sena. Meu jeito, minha personalidade, tudo da família Sena. Está vendo? Mas Deus não conta isso. Na Bíblia, Deus não conta de quem aquela irmã veio, de quem aquela outra ali, aquele outro irmão veio. Não, não. A Bíblia conta a nossa procedência lá do Éden. Eu vim de uma queda. Eu já preguei aqui para os irmãos. Os irmãos podem lembrar de Isaías 57. Como Deus xinga a nossa procedência. Como Deus fala. Quem era meu pai? Quem era minha mãe? Nós viemos de uma queda terrível, irmãos. E ali está, naquele capítulo, uma exposição muito bela
bem feita, perfeita pelo Espírito Santo, do que é o homem no pecado, o que o homem gosta. Tá? E olha, queridos irmãos, veja a nossa procedência. Há uma ligação profunda entre o homem no pecado e seu pai. Eles podem falar de Maria, eles podem inventar um santo, mas eles estão escondendo o desejo deles pelo diabo. Por detrás de toda idolatria, por detrás de um santo, por detrás de um ser humano, tem esse ser que se oculta, que fica escondido atrás, e sua voz ressoa, seu sibilar, a voz da serpente está sempre ali, e os homens estão prontos a ouvir. Conta uma mentira, eles vão atrás. Conta uma piada imoral, eles correm atrás daquilo. Conta sobre sexo, eles vão atrás daquilo. Conta como ganhar dinheiro, é a voz da serpente, está ali. Olha como os homens gostam, como os homens são fascinados pelo mundo do diabo. É o paraíso deles. Eles gostam, eles não importam se estão sofrendo, eles não importam com as dores, eles querem recuperar logo porque eles querem voltar logo, eles são fanatizados pelo seu pai. Olha, irmãos, que situação terrível. Olha, vamos lá. É uma ligação também de amor pelo diabo. Um amor intenso. O homem tem um ódio tremendo de Deus, não gosta dele, mas tem um amor impressionante, uma ligação profunda com o diabo. Ele vai ficar em casa, ele vai gostar de assistir o programa de TV, eles não vão interessar pela verdade bíblica, eles não interessam pelo céu. Se chegar o evangelho, eles tapam os ouvidos. Se chegar mensageiros, eles não gostam. E se soltá-los, eles vão correndo atrás para persegui-los. Não foi assim com os judeus? Foi. Há também uma ligação de escravo. Mesmo que Satanás bata nos seus filhos, mata-os, eles sofrem, eles clamam, eles reclamam, eles correm atrás dos homens para procurar uma melhora, mas eles não querem ouvir os céus, né? Eles querem voltar a saber como diminuir a situação, a opressão que tem no mundo. Eles não conhecem o perfil do diabo, porque ele aparece assim, como sendo um Deus de amor para eles. Também não há nos homens nenhum interesse por Deus. Olha, irmãos, o que é gostoso, mais gostoso do que estar perto de Cristo? Os discípulos ficavam ali próximos, querendo ouvir. Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Mas aqueles homens odiavam, irmãos, eles ficavam longe, eles ficavam cada vez mais distantes para não ouvir. Eles tapavam os ouvidos e quando chegavam aquelas doutrinas poderosas, eles corriam dali. Não queremos ouvir isto. Olha o capítulo 5, capítulo 6 de João, quando Jesus detona aqueles homens com a verdade. Eles não gostam também de maravilhas eternas, porque a natureza humana não está associada com um lugar que eles não gostam de ir. Puxar o homem natural para o céu é terror para eles. Eles não importam de ouvir sobre o inferno, eles não gostam de ouvir sobre o céu. Alguns que querem ir para o céu é porque eles acham que lá vai ser um lugar de aposentadoria para eles. Eles gostam do mundo. É aqui o lugar deles, porque o pai deles está por perto. Também, queridos irmãos, há um sentimento contínuo e de submissão a esse pai. É todos os dias. Os homens se levantam para trabalhar pelo pai da mentira. Eles se associaram ao mundo. Eles fazem parte de 3 grupos no mundo: os que dão conselhos, os que andam pelo mundo, os que se assentam para
a afrontar Deus, para rirem, vão para os bares, vão para os seus conselhos. Olha o mundo como é, olha o conselho que o mundo dá, olha os juízes deste mundo, olha os grandes deste mundo, olha os poderosos deste mundo. Eles querem Deus? Não! E se soltarem, como está acontecendo no mundo hoje, eles caminham para um fanatismo terrível, de querer mudar o que Deus fez, de cortar o que Deus fez, de quebrar tudo o que Deus fez. Eles querem transformar homens em mulheres, mulheres em homens. Eles querem mudar a criação de Deus. E quem faz isso não é o ódio contra Deus, não é o ódio do diabo e o amor que eles têm pelo diabo. Então, irmãos, forte é a sua ambição a uma contínua e submissa entrega à concupiscência desse pai, que é o diabo. A ambição dele de querer ser igual a Deus. Eles passam isso para os filhos, ele passa. Qual o ideal do homem? Eu quero liberdade, eu sou independente. Tá? Cada ser humano quer ser igual a Deus. Então, o mesmo desejo que tem no diabo, tem no homem. Eu vejo as famílias tratando os filhos, desde pequeno, não como pecadores, mas como se eles fossem livres disso. Como se o pecado chegasse mais tarde. Não. Eles têm toda a inclinação para fazer coisas perversas, para ser um Hitler na vida, um assassino, um ladrão. Olha, queridos irmãos, o desejo que tem lá dentro do pai deles, eles têm também. Quem domina a minha vida sou eu. Eu não quero direção de Deus. Quem cuida do meu dinheiro, quem cuida dos meus olhos, quem cuida dos meus lábios, sou eu. E eles não sabem que é o diabo que implanta isso no coração deles. Eles não sabem que são pobres escravos e que até o diabo é também escravo do pecado. Os filhos são caprichosos. Eles fazem o melhor pelo seu mundo. Eles não querem nem saber se o mundo vai ser destruído. Lembra que Deus lá no capítulo 51 de Jeremias falou sobre Babilônia. Para que esse gasto todo? Vai ser tudo queimado em Babilônia. O mundo vai ser também queimado. Mas os homens não querem isso. Eles lutam constantemente, vão melhorar. Você vê agora, queridos irmãos, essa luta intensa pela democracia, mas eles querem que volte tudo ao normal. Eles vão voltar para os seus pecados, eles vão voltar para os seus adultérios, eles vão voltar para as suas fornicações, eles querem voltar para as suas idolatrias, eles não querem voltar para Deus. Então eles não querem ouvir a palavra. O ódio é intenso contra a verdade de Deus. Eles lutam constantemente em perseguição, como perseguia Cristo. Os filhos mostram como e por que estão dispostos a lutar contra Deus e contra os santos de Deus. Eles não querem oração nas escolas, nem nas suas casas. Eles não querem conduzir seus filhos à igreja. Não. O caminho deles está marcado por a pisada deles e é onde os filhos seguem. Então, não tem meio termo. Ou é de Deus, ou é contra Deus. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. E eu quero lembrar aqui que tem muitos hoje com nome de crentes que nunca foram crentes. São filhos do diabo, são filhos da desobediência. Não amam a palavra de Deus. Então se converta. Não tem outro jeito. Vamos então para o segundo ponto. E aqui eu vou ser um pouco mais rápido, tá? Os planos perversos do diabo mostrados em seus filhos. Onde nós vemos isso no texto? Vamos lá, volta ao texto. Ele foi homicida desde o princípio. Então, na realidade aqui, queridos irmãos, em pouquíssimas palavras, Jesus traz um histórico do diabo. Está vendo? Ele foi homicida desde o princípio. É um histórico.
Então, nossa história como filhos do diabo, a história do homem como filho do diabo, está aqui, ó. Ele foi homicida desde o princípio. Então, se nós voltarmos nossos olhos para o passado, nós vemos a história de homicídios, a história da morte dos homens, a história do caminho que os homens tomaram. É a história do diabo. Está vendo? Então vamos lá. Em primeiro lugar aqui, os planos têm em vista o quê? Quais são as intenções do diabo? Quais são? Ele tem em vista ter uma boa família? Não. Deus, quando salva o pecador, ele tem um plano de uma família maravilhosa. Quando Deus salva o pecador em Cristo, ele chama os filhos dele, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que coisa! Eles vão para o céu, lá não vai ter mais nada de pecado. É um lugar maravilhoso, como diz Apocalipse. Mas os planos do diabo com seus filhos, vamos olhar, o que você espera de um terrorista? Ele tem plano de bênção? Não. Do coração do diabo não procede bênção para a família dele. Ele só tem terror. O terror não tem amor sequer pelos filhos. Não. Então, queridos irmãos, seus planos têm em vista a destruição dos homens. Por isso que ele é chamado homicida. Quando ele entrou para matar. Quando o pecado entrou, foi um golpe de matança. Queridos irmãos, de Deus vem bênção de vida. Quando Deus criou, Ele criou vida. Ele encheu o jardim do Éden de maravilhas. Havia comunicação de amor. Quando o pecado entrou, foi um baque. Foi em pouco momento, poucos minutos, o suficiente para dar um baque de morte. Foi como se Satanás pegasse um punhal e apunhalasse o casal. E foi de fato. Houve morte ali na hora. Matou toda a raça. Então ele foi homicida. Ele é acusado de ter matado toda a raça. Matou os próprios filhos. Então, ao invés de gerar uma família de bênção, ele matou tudo, tirou a vida de Deus nos filhos. Olha o que ele gerou. Então, queridos irmãos, ele faz um pleno contraste com o trabalho maravilhoso de Cristo. Ele utiliza os filhos dele, tendo em vista a destruição deles mesmos. Nota que Satanás não faz isso assim rapidamente. Quando ele utilizou Caim, ele tinha em vista que Caim corresse, avançasse, construísse o mundo. Ele deu poder para Caim. Ele faz isso com os filhos dele. Tá? Olha, ele dá poder para a música mundana, ele dá poder para abrir bares, para abrir motéis, ele dá poder para criar cigarros, ele dá poder para pegar álcool e transformar em pinga, ele dá poder para mentir, ele dá poder para as meninas se terem transformadas em prostitutas, para os homens aproveitarem egoisticamente delas. Ele faz isso, ele destrói a família, ele constrói o mundo dele em torno de homicídio. E o resultado é matança física. Então, quando ele implantou isso no filho dele, que era Caim, Caim correu célere, construindo uma descendência de pessoas assim. E olha a descendência de Caim. Milhões de pessoas que foram mortas pela ira de Deus ali no dilúvio. Queridos irmãos, é assim. Os homens não têm vontade de seguir a Deus. Mesmo com Israel no deserto, havia um povo que estava ali dentro, louco para voltar para a escravidão do Egito. Eles ignoraram completamente o amor de Deus. Então, no pecado, não há possibilidade de melhorar. Não há. Não há possibilidade de edificar, de construir vidas. Não.
Deus não permite que isso continue. Deus dá um tempo aos filhos do diabo. Ele permitiu que Esaú construísse por anos e anos, construísse uma geração de que foi chamado o povo edomita, e construiu bem aquele lugar onde eles moraram. Aí está a história, o documentário, você pode ver na internet, o documentário sobre o povo edomita. Mas Deus destruiu tudo. Porque qualquer filho do diabo que fica no mundo, ele fica para pecar. Ele vem ao mundo para roubar. Ele vem ao mundo para mentir. Ele vem ao mundo para irromper-se contra Deus. Nós vemos isso no Salmo 53. 58, versículo 3, digo. Nasce os filhos do perverso, prontos para mentir. Também, queridos irmãos, não há possibilidade de construir uma vida aqui, porque a matança está aí. O homem constrói uma bela casa, ele tem de tudo, ele tem dinheiro, ele tem de família, mas ele morre. Olha o homicida, a mão dele está em tudo. O que ele fez no Éden, está conseguindo e vai conseguir até o fim. Não tem jeito. Se não entrar a misericórdia de Deus, o que há de ser do pobre do homem? Também, irmãos, toda atividade dele, o que ele tem em vista? O diabo tem um comprimento de vida incrivelmente superior. Tá? O diabo não tem corpo, tanto ele não morre fisicamente como nós morremos. Né? Então, o tempo dele é bem longo. Né? Mas o que ele faz com os filhos dele? Ele mantém entretido. Ele quer que apenas seus filhos construam o seu ideal. Ele quer ser igual a Deus. Ele não importa o que está acontecendo. Ele não importa se seus filhos estão morrendo, se há guerra, se eles estão indo para o inferno. Ele não importa. Ele ri disso. Ele é egoísta. Ele é voltado para si. Ele é egocentralizado. Ele está buscando seus interesses. Seus interesses mobilizam o seu coração. É assim que o terrorista faz. É Satanás agindo desta maneira. Então, queridos, enfim, olhando isso aqui, não há meio de construir vidas e edificá-las fora de Cristo. Não tem jeito. Em segundo lugar, toda atividade no mundo resulta em destruição das almas. Por quê? Olha o trabalho do diabo. Não tem no reino dele fundamento certo, não tem justiça, não tem amor, só tem roubo, só tem desconfiança, só tem ódio, só tem assassinato, só tem tudo isso e mais, queridos irmãos. Tudo que o pecado tem está no mundo do diabo. Então é chamado império de trevas. Não tem verdade, ele é mentiroso. Tudo é engano e dolo. Olha como ele consegue usar os filhos dele para criar seitas, para inventar mentiras religiosas. Então, todo bem que o homem tem, todo bem, não recebe dele. Satanás não cria coisa boa, não. Ele não pode dar nada do que é bom. Ele não enche a mão das pessoas da bondade que pode ter, de comida, de favor, de bênção, de ternura, de saúde. Não, isso vem de Deus. Quando ele dá alguma coisa que o pecador está interessado, é porque aquilo vai transformar-se num peso atroz que levará a pessoa à morte. Quando Satanás dá uma flor, ele tem por detrás uma faca. E em terceiro lugar, todo o intenso ódio dele é mostrado contra Cristo e contra sua glória. Oh, como Satanás utiliza o mundo contra o Evangelho e contra tudo o que é de Deus. Olha o ataque do diabo no mundo, usando as militâncias políticas, atacando Israel. Tá? Eu sei que Israel não é um povo salvo, lá tem crentes lá, mas não é um povo salvo.
Mas os planos de Deus por Israel faz parte dos planos proféticos. Israel é como um relógio de Deus na contagem do tempo. Tá? Então Satanás sabe disso, sabe dos bons costumes que Israel tem, trazido da lei de Deus. Sabe como Israel beneficiou o mundo em todas as áreas. Olha a perseguição contra a igreja. O que a igreja de Deus faz pelo mundo? As bênçãos de Deus, trazendo as pessoas nascidas de novo para viver no mundo, trazer bênçãos. Homens trabalhadores, pessoas educadas, pessoas que ensinam, que trabalham, que são fiéis, honestos, trazendo boas famílias. Satanás persegue tudo isso através de seus filhos. Então, enquanto a igreja luta pelo bem das coisas, da coisa de Deus, querendo a glória de Deus no mundo, Satanás luta contra para derrubar. E o caso dos judeus, ali, eles queriam massacrar Jesus, atirando-lhe pedras. E então, queridos irmãos, o intuito homicida do diabo, através dos homens, ele passa aos homens no ódio e desdém contra os santos. E o que aconteceu? Olha a perseguição dele contra o evangelho. Usando o quê? Quando o evangelho chegou e publicou que o Rei da Glória estava vivo, e a igreja mostrou, os santos de Deus naquele tempo viviam como Cristo vivo neles. A presença de um crente é suficiente para dizer, Jesus está vivo. Isso implica em ódios contumazes do diabo. Então, queridos irmãos, foi assim que perseguiram os santos, mataram Estevão, queriam matar Pedro, atravessaram Tiago com espada, cortaram a cabeça de Paulo, levaram João para a ilha de Patmos. Santos morreram aos milhares. Tá? Os imperadores romanos mataram milhares de crentes. A história conta o sofrimento que o povo de Deus passou e enfrentou em toda a história. Por quê? O reino é do diabo. Os filhos são dele. Nós estamos vivendo agora, parece uma aparente calma. Mas essa calma é por causa da mão de Deus. Mas notem, queridos irmãos, o mistério da iniquidade opera. Satanás não terminou o seu trabalho. Ele não foi jogado no lago de fogo ainda. Ele está vivo e ativo no planeta. Tá? Então é agora. A igreja não sabe o que pode esperar. Está na mão de Deus. Mas Satanás está ativo. Os seus filhos estão aí. Eles não gostam da verdade. Então, para sair disso, como é que pode? O que crê nele? A Bíblia diz que aquele que é arrependido, crê em Jesus Cristo, é salvo. É feito filho de Deus. A Bíblia dá a doutrina clara, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ok, neste culto e para todo o Brasil, que esta mensagem chegue, quebrando os corações, quebrando o engano, que haja arrependimento sincero, que crentes, que falsos crentes se transformem pelo poder da graça em verdadeiros crentes, que voltem para a palavra, que haja humilhação, que não haja orgulho, arrogância, correndo e xingando, não, que haja uma volta para Deus. Ele é o Deus de misericórdia, Ele que opera maravilhas, Ele que salva perdidos. E que assim seja, diante desta verdade intensa, você deixando de ser filho do diabo para ser filho de Deus, pelo poder da graça. Não é a igreja que faz isso, não é pastor Davi que faz, não é pastor nenhum que faz. É pela obra poderosa da graça que o Espírito Santo atua através do poder da palavra de Deus. E Ele é glorificado em seus poderosos atos de salvação.